Paz de Deus, paz do Senhor, como vai? Primeiro eu queria deixar um pedido aqui. Se você sentir, se você tem acompanhado o que Deus tem usado, tem falado através da minha boca aqui neste canal, dá uma curtida, comenta com alguém que de repente você sinta que essa pessoa precisa ouvir esta palavra. Compartilha, copia o link, passa para essa pessoa. E para que possa realmente chegar para mais almas necessitadas que de repente precisam urgentemente ouvir. Eu estou começando aqui, mas eu peço que nós possamos enxergar realmente que cumprir os mandamentos em que se resume a Bíblia inteira é bênção. Amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo é agradar realmente ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vim aqui deixar uma palavra em Mateus, capítulo 27, que diz: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, o presidente disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes o tumulto, crescia tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Só um momento. Por muitas e muitas vezes, muitos estão sendo crucificados, mas sempre há alguém por detrás. Jesus Cristo, naquele momento em que ele foi entregue pelos sacerdotes, pelos anciãos, que ele foi ali entregue para ser preso, e aquele momento em que foi lhe perguntado, perante Pilatos, quando Pilatos perguntou à multidão e qual eles escolheriam para ser
solto. E aquela multidão que conhecia a Jesus, que sabia o proceder de Jesus, que sabia que Jesus não agia de maldade, que Jesus agia de bondade, de amor, de verdades, que Jesus Cristo não fazia mal a ninguém. Muitos ali acompanharam as obras do Senhor Jesus. Eles conheciam o caminhar dele. E naquele momento em que foi perguntado, eles foram contra o Senhor Jesus. Eles foram contra. Eles ficaram do lado de Barrabás. Eles preferiram pedir para soltar Barrabás do que soltar o Senhor Jesus Cristo. De que lado você está? De que lado você está? Você realmente tem escolhido o lado do Senhor Jesus? Você realmente tem escolhido o lado do Deus Todo-Poderoso? Aquele que te sustenta todos esses anos, aquele que colocou nas tuas mãos muitas das vezes, confiou em ti, te usou para trazer as boas novas, para salvar através da tua vida os quebrantados de coração, para fazer uma oração. De que lado você está? Você tem esquecido que o Senhor Jesus representa? Você tem esquecido o que o Senhor Jesus já fez na tua vida? Você tem esquecido quantos anos o Senhor Jesus vem cuidando de ti, vem te acompanhando? Esqueceu tudo que o Senhor fez? Esqueceu todos os milagres de Jesus aqui na terra? Esqueceu da palavra do Senhor? De que lado você está? O próprio Pilatos ele não quis condenar a Jesus. Ele lavou as mãos. Lavo as minhas mãos, estou inocente do sangue deste justo. E muitos que acompanharam Jesus, que andaram por Jesus, eu digo que de repente pessoas que foram curadas por ele, não sei. Ali naquele momento, escolheram a Barrabás. Quantos negaram ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Quantos vêm negando ao Senhor? Quantos vêm ficando do lado do diabo, de Satanás e das suas obras? Quantos têm se deixado levar, ser manipulados e agindo conforme a vontade do diabo? E não têm tido arrependimento. E vem repetindo as más obras, dia após dia, usando de sua inteligência para estratégias diabólicas, maquiavélicas, cruéis, malignas, perseguindo aquele que realmente tem uma verdade, que tem uma verdade com Deus, que leva a sério a sua vida com Deus, que não abre a tua boca para mentira, que não abre a boca para matar ao justo, para condenar ao justo. Quantas vezes, muitas, mas muitas mesmo, o Senhor tem mandado recados para ti. O Senhor vem falado para ti, se arrependa. Arrependa-te e mude. Lava-te. Limpa. Me busque. Me tema. Obedeça às minhas leis, obedeça os meus mandamentos. Esteja do meu lado. Escolha a mim. Escute a minha voz. Não pode um fruto, uma árvore má, dar frutos bons, porque tu tens dado ouvido a essa árvore. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, porque tu insistes, persistes. Tu não és uma árvore má. É tempo de arrepender-te. É tempo de voltar.
as obras do primeiro amor. É tempo de voltar para os braços do Pai. É tempo de se voltar e deixar ser usado novamente pelo Senhor. É tempo de acordar, desperta, desperta. Não seja como aqueles que escolheram a Barrabás, aqueles que crucificaram ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram infiéis ao Deus Todo-Poderoso, aqueles que foram ingratos a Deus. A nossa maior vitória é a vida eterna. Por causa de migalhas, por causa de centavos, Jesus Cristo ele foi vendido. Em Mateus 27, versículo 3, então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. 30 moedas de prata. Tu tens vendido ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Tu tem vendido Jesus por algo que não vai subir, não vai entrar no céu junto contigo, que não vai te edificar espiritualmente, que não vai acrescentar nada na tua salvação. Tu tens vendido ao Senhor Jesus por prazeres deste mundo. Tu tens vendido Jesus para se sentir a poderosa, para se sentir tem usado das coisas mais sujas. Tu não tens defendido ao Senhor Jesus. Tu não tens levantado a tua voz para falar da verdade, para falar a verdade. Tu não tens defendido ao Senhor. Tu não abres a tua boca. Se tu abrisses a tua boca para falar a verdade, tu realmente estaria salvando o justo. Estaria salvando de ser derramado sangue inocente. Se volte para o Senhor Jesus. Escolha ao Senhor Jesus. Escolha a Deus Todo-Poderoso. Escolha a palavra de Deus. Escolha o inocente. Escolha aquele que está sendo acusado injustamente. Haja como aquele juiz, haja como aquele rei. Quando duas prostitutas, elas chegaram até eles, dizendo: eu tive um filho e a minha amiga que morava junto com ela também havia tido um filho, e o filho dela, de uma delas, faleceu. E ela foi lá e tirou o filho daquela mulher, o filho que estava vivo, enquanto ela estava dormindo, e colocou o filho morto, trocou. E chegando lá no rei, a mulher contou o que havia acontecido. A mulher trocou o filho, pegou o filho morto dela e colocou para ela e pegou o vivo. E ali naquele momento, o rei, ele agiu conforme a vontade de Deus. Ele agiu de forma que não tem como ficar sem resposta. Muitos são condenados à morte. Muitos vão para prisões, cadeias, injustamente. As prisões por aí, com certeza, estão cheias de pessoas inocentes, cheias de pessoas que nunca cometeram crime algum, mas que muitos se levantaram, ou alguns se levantaram para estratégia maligna, diabólica, maquiavélica, agiu de artimanhas mais sujas, manipulando pessoas, fazendo tudo que não presta, tudo que é mais sujo, para colocar aquelas pessoas ali dentro. E esta mulher, no momento em que Deus lhe deu a sabedoria a Salomão, que ele falou: traz-me uma espada, uma faca, uma espada, e corta ali o menino ao meio, dai-lhe uma parte a cada uma. E de imediato aquela mãe do filho que estava vivo
ela preferiu abrir a mão do seu filho e entregou aquela mulher que roubou o filho dela, falou para que assim fosse feito. Ou seja, ela não tinha amor nenhum pela criança, porque não era o filho dela. E a outra, ela realmente agiu de amor, de compaixão. E a sabedoria de Salomão, salvou aquela mãe, salvou aquele menino, de repente estar nas mãos de uma pessoa que futuramente viria realmente a tornar a vida daquela criança, de repente, no inferno. E muitas das vezes está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos parar de se deixar ser manipulado. Parar de ficar assinando embaixo das mentiras, das estratégias malignas, de dar ouvido a pessoas que querem destruir outras à base de muita maldade, muita mentira, muita calúnia, difamação, muita mesmo coisa diabólica, sentimentos diabólicos. Tu sabes da verdade e tu não abres a boca. Digo mais, quando você fecha a boca sabendo que da verdade, que você pode realmente inocentar alguém e não o faz, tu estás do lado de Satanás. Tu estás ao lado do diabo. Tu estás escolhendo a Barrabás. Tu estás crucificando ao Senhor Jesus Cristo. Tu não és inocente. Não se cale. Defenda ao Senhor Jesus. Defenda. Lute pelo Senhor. Lute pela sua salvação. Lute pela vida eterna. Porque tudo que se faz debaixo do sol será cobrado no grande dia. E aquele que praticou boas obras, ele será digno da salvação. Ele entrará no reino dos céus pela porta. Eu digo que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mas às vezes pode demorar muito, pode demorar pouco, pode ser pouco tempo. E nesse processo em que você poderia estar antecipando, falando a verdade, assumindo que realmente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que o seu caminhar, o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, o seu falar, o seu proceder, vem de Jesus. O Senhor Ele vai diminuir esse tempo. Muitas outras vidas serão poupadas. Pessoas que não agiram de maldade, pessoas que são inocentes, elas serão inocentadas. E o Senhor se agradará da tua voz, do teu arrependimento, da tua boca. Se deixe ser usado por Deus, usada por Deus. Escolha Jesus Cristo. Escolha o lado direito. Escolha o caminho que leva ao céu. Escolha o caminho estreito. Escolha o caminho que não se leva a nada de riquezas, não se leva a prazeres deste mundo. Não. É um caminho simples, não precisa de muita coisa para alcançar. Não, você não precisa de nada daqui da terra para alcançar. Você não precisa crucificar ninguém, nenhum inocente. Você não precisa agir de maldade, de mentira, de má fé. Não precisa se deixar ser manipulado por pessoas que realmente já servem a Satanás. Porque pessoas que servem a Satanás, elas continuam na mesma durante muitos e muitos anos, décadas. Elas não querem ouvir a voz de Deus. De repente elas estão se dando bem, trabalhando com a mentira, com a maldade. Mas vai chegar uma hora que ela vai pagar muito caro por aquilo.
Vai porque Deus ele não deixa, ele não permite que isso se prolongue. Vai chegar uma hora que Deus vai puxar a corda, ele vai cortar. Tá entendendo? E eu digo, tu és um escolhido, uma escolhida do Senhor. Não vire as costas para o Senhor agora. Não abandone ao Senhor Jesus agora. Não dê ouvidos para o diabo. Não faça a vontade dele. A árvore boa não pode dar frutos bons, porque você está insistindo em dar frutos maus, desculpa. E o Senhor Jesus foi crucificado. E ele morreu com a verdade. Ele morreu com a bondade. Ele morreu com o amor, com a sinceridade. Ele morreu por todos nós. Por todos nós. Eu era a favor, às vezes passava pela minha cabeça, quando a gente enxerga somente aqueles que realmente pecaram, aqueles que realmente cometeram coisas abomináveis, e por momentos eu pensava, não, eu acho que se aqui no nosso país tivesse a pena de morte, muitas coisas seriam melhoradas, muitas coisas seriam mudadas. Mas nos últimos tempos eu tive a certeza que aquele pensamento que vinha de vez em quando não era um pensamento correto. Porque a verdadeira justiça quem faz é Deus. A justiça dos homens aqui na terra é muito falha. É muito falha. Muitos inocentes estão pagando por aquilo que não fizeram, por crimes que não cometeram. Já pensou se existisse a pena de morte? Quantos inocentes seriam mortos por causa de mentiras? Por causa de pessoas que sabiam da verdade e não abriram as suas bocas? Por causa de pessoas que manipularam outras pessoas que na verdade foram armas nas mãos deles para destruir aquela pessoa? Deus, ele sabe de tudo, ele sabe o que faz. Glória a Deus que não existe pena de morte aqui nesse país. Glória a Deus. E que Deus visite todos aqueles que são presos, aqueles que não cometeram crime algum, aqueles que foram caluniados, que foram realmente destruídos. E que muitos deles não saem nem com vida dali. Vivem até os seus últimos dias por coisas que não cometeu. Que tu não cales a tua boca, que tu enxergues ao Senhor Jesus e de que lado você deve estar. Coloque no teu coração a palavra do rei Salomão quando mandou cortar a criança. Enxergue a verdade. Enxergue quem realmente quer o seu bem. Quem realmente se preocupa contigo. Quem realmente age de amor contigo. Enxergue os seus momentos. Os momentos em que você se deixou enganar. Os momentos de ansiedade, os momentos de desespero, de tristeza. Que ali tudo foi quando você cometeu um erro gravíssimo. E daquele erro foi uma brecha para aqueles manipuladores entrarem e te usar para destruir aquele que eles já odiavam sem motivos, que eles já odiavam com todas as forças deles, com toda a alma deles, que eles sempre precisaram de uma brecha assim. E eles geralmente não usam as mãos deles. Geralmente essas pessoas, elas usam as mãos de uma outra pessoa, de outras pessoas, e para cair e se deixar ser manipulado por eles, são pessoas que não têm um coração mau. São árvores que não dão frutos maus. São árvores que dão frutos bons. E assim eles vêm sobrevivendo. Você está entendendo? Eu deixo essa palavra
Que Deus possa entrar na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu raciocínio, nas suas decisões. Que você realmente seja um instrumento de Deus para que Ele possa realmente te usar para inocentar aquele que não fez nada de ruim, que não fez nada de errado. Aquele que agiu com bondade para te ajudar. Agiu de amor com você. Aquele que quer que tu vivas. Aquele que quer cuidar de ti se alguma coisa acontecer. Aquele que te admira. Aquele que mesmo em meio injustiça, ele continua te amando. Ele continua se preocupando contigo. E ele não está enxergando você a vida inteira, tanto tempo, ele não está se resumindo ao seu erro de se deixar ser manipulado por pessoas diabólicas, que muitas das vezes você até já sabia. Eu deixo essa palavra. Escolha o Senhor Jesus. Solte ao Senhor Jesus Cristo. Não seja omisso. Não seja, porque a sua omissão pode matar vidas. A sua omissão pode matar almas, pode levar pessoas inocentes a terem uma condenação errada. Que Deus abençoe nosso domingo. Que Deus possa encher-nos do Espírito Santo e cada dia mais nos dar sabedoria, amor, transformando o nosso coração de pedra em carne. Que Ele possa fechar a boca dos leões, que Ele possa nos dar discernimento daqueles que realmente são servos de Satanás, aqueles que não têm temor algum a Deus, que Deus não nos deixe ser enganados, que Deus possa penetrar em nossos corações, nos proteger, nos blindar, nos abençoar, que possa nos trazer a alegria da salvação, que possa nos trazer felicidade, que Deus possa nos conceder aquilo que é mais valioso para nós cristãos, a vida eterna com Cristo, porque Jesus ele já está voltando. Ele foi entregue, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi crucificado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu. Ele provou que ele estava entre nós, subiu e avisou que estaria voltando. E esse tempo está chegando. Fique na paz de Deus, fique na paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.